Como seria uma terceira guerra mundial alternativa? Bom, não tem como saber isso. Não tem como saber isso, como que aconteceria isso. Mas eu vou tentar deixar o mais realista possível. Então, se inscreve no canal porque me apoia muito pra gente chegar nos 40 inscritos logo. E muito obrigado. Eu sou Cerebronet e se ocorrer um exagero no vídeo, se ocorrer um exagero no vídeo, pode ficar tranquilo, porque isso aqui é totalmente criado por mim e isso aqui não vai acontecer. Também lembrando que eu não tô, que eu não tô apoiando que uma guerra dessas aconteça hoje em dia. Então, todos os avisos foram dados, então bora pro vídeo. Após um desentendimento entre Turquia e Grécia, a Turquia acaba acabando com as relações com a OTAN e declara guerra à Grécia, iniciando assim a Terceira Guerra Mundial alternativa. A Turquia vai invadindo o nordeste da Grécia e capturando algumas províncias. Os Estados Unidos, vendo que a Turquia declarou guerra à Grécia, os Estados Unidos manda que toda a União Europeia declare guerra à Turquia. Porém, a Turquia não queria morrer, bora ser sincero. E a Itália já começa invadindo o sul da Turquia. Também consegue algumas províncias. Só que a Turquia pede ajuda à Ucrânia. Bom, galera, probleminhas aqui. Desculpa aí pelo meu irmão, aquele do Clash Royale. Ele acabou de ganhar o emote da marretada do Thor num baú de 3 estrelas. Desculpa aí, galera. Mas, enfim, vamos continuar o vídeo. Como a Rússia entrou do lado da Turquia, a ONU intervém e fala para acabarem com essa guerra, porque isso pode acabar com a humanidade. Ninguém ouve a ONU e por isso eles decidem destruir a ONU. Porque ela dizia que estava irritando todo mundo. A Bulgária começa a recuperar os territórios gregos e ainda consegue o tão sonhado acesso ao mar Mediterrâneo. E também eles começam a contra-atacar a Turquia. Porém, como a Ucrânia estava em guerra com a Rússia não pode ajudar diretamente a Turquia. Por isso cidades históricas como Istambul acabam caindo nas mãos dos búlgaros. Os gregos recuperam seu território e os italianos e búlgaros iniciam uma ofensiva. O plano dos italianos e búlgaros era o seguinte: os italianos iriam começar a ofensiva de Ankara, que só pelo nome diz que iria ter o objetivo de chegar até Ankara. Só de distração para a Bulgária ir com todas as suas forças e chegar e dominar tudo. Chegar até Ankara e cercar a cidade para deixar o povo sem comida e suprimentos. E pior que isso funciona. Com isso, o cerco durou vários meses. Até a Turquia mover sua capital para mais à direita do país. E com isso, Ankara acaba caindo na mão dos búlgaros. Mas só que a Turquia ainda continua na guerra com sua nova capital. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia começa a ser indiscutível. Já porque a Rússia anexou a Crimeia e está tentando invadir mais regiões importantíssimas da Ucrânia.
Porém, como a Ucrânia estava recebendo apoio direto dos Estados Unidos, os ucranianos reconquistam a Crimeia e ainda conseguem lançar um ataque contra os russos, tentando chegar até Moscou. Mas a Bielorrússia entra na guerra do lado dos russos. E começa uma ofensiva para tentar chegar até Kiev. Só que eles são parados pelos poloneses. A Coreia do Norte, percebendo que era uma boa hora de juntar a Coreia, de formar a República Socialista da Coreia, desculpa aí, galera. É porque minha bateria tá acabando aqui. Desculpa aí. Desculpa. Mas continuando, a Coreia percebe que é a última hora de juntar as Coreias e formar a República Socialista da Coreia. E junto com a China, eles lançam um ataque contra a Coreia do Sul, cercando Seul e ainda conseguindo várias regiões estratégicas. Mas a Coreia do Sul pede ajuda ao Japão, o que intervém na guerra e começa a invadir aqui. E consegue cercar Pyongyang. Faz com que a situação fica completamente indecisa e os dois lados não tem como atacar de jeito nenhum. Os russos, percebendo que era a hora perfeita para tomar o Alasca dos Estados Unidos, lançam um ataque no Alasca com mais de 60 mil homens e conseguem capturar boa parte do estado. Porém, o Alasca também começa a se rebelar contra os Estados Unidos e entra do lado dos russos. E com a ajuda dos russos, o Alasca consegue a independência dos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos ficam bem furiosos. E com isso, os americanos começam a desembarcar na China e na Rússia, com um exército de mais de 1 milhão de soldados. Eles desembarcam no Extremo Oriente Russo. E aqui, bem perto de Pequim. Os chineses, percebendo que a ameaça chegou, eles tentam desesperadamente se defender. Porém, a China, que não tinha muito exército na capital, acabou tendo que se render. Foi aí que os chineses deveriam ter pensado em mover a capital para mais para o centro do país. Bom, com a ocupação da China pelos Estados Unidos, os Estados Unidos começam a apoiar os coreanos e japoneses. E com isso eles lançam um ataque contra a Coreia do Norte usando soldados que haviam dominado a China. E com isso os sul-coreanos conseguem se livrar do cerco de Seul e ainda completamente deixar a Coreia do Norte com só uma província. E com isso, a Coreia do Norte acaba se rendendo. O que levou à criação do Segundo Império Coreano, controlado por um anticomunista. Na Ásia, os italianos conquistam todo o oeste da Turquia e os búlgaros vão além, tentando chegar na nova capital. Porém, os russos, que não estavam mais ligando para a guerra na Ucrânia, eles acabam
protegendo a Turquia e eles conseguem se defender dos ataques italianos búlgaros. Só que não 100%. A Rússia mandou poucos soldados e isso já foi suficiente para a Itália dominar tudo, literalmente. E com isso, cidades históricas como Istambul e Ankara são completamente destruídas por bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos. Porém, isso deixou os búlgaros totalmente putaços. E com isso eles acabam declarando guerra aos Estados Unidos, automaticamente entrando do lado da Rússia. E com isso, porque a Bulgária estava planejando mudar sua nova capital para Istambul. Mas só que com a destruição da cidade com bombas nucleares, a Bulgária fica completamente daquela palavra e acaba perdendo a guerra. O Brasil, vendo a situação boa da OTAN, decide entrar do lado dos Estados Unidos, o que basicamente tira o Brasil do BRICS, faz com que o BRICS se torne RICS, sem o B do Brasil. E com isso, os brasileiros rapidamente lançam... Ah, que raiva! Desculpa aí, galera. Rapidamente lançam um ataque cercando São Petersburgo. Sim, ninguém sabe como os brasileiros chegaram tão rápido nessa região. Mas tudo bem. Eles basicamente vão cercar a cidade e deixar o povo sem comida e suprimentos. Também tentando apoiar os ucranianos a eles chegarem até Moscou. Os brasileiros mandam uma ofensiva de distração contra os russos para eles gastarem todo o seu exército para os ucranianos iniciarem uma busca até Moscou para render a Rússia. Porém, os russos que não estavam mais aguentando a guerra usam os seus soldados reservas e acabam conseguindo expulsar os ucranianos. Então eles vão para a cidade de Stalingrado, uma cidade muito importante para os russos e que tinha muita industrialização. E eles capturam muitas províncias. Desculpa aí, galera. Então, a guerra entre a Polônia e a Bielorrússia fica completamente discutível. E os ucranianos também se juntam à guerra, invadindo várias províncias importantíssimas, tentando chegar até Minsk. E os poloneses e ucranianos completamente cercam Minsk. Mas os bielorrussos ainda não se rendem, porque a Rússia está apoiando eles. E com isso, a Ucrânia consegue capturar várias províncias da Rússia e se torna um dos maiores países. Se torna não só o maior país e não só se torna o maior país da Europa, como também entra no top 10 de maiores países do mundo. A Finlândia, vendo que era uma boa hora para se vingar do seu antigo inimigo, declara guerra aos russos
e começou a invadir várias províncias, invadindo o extremo norte da Rússia, e algumas províncias frias, com um exército de 6.000. Os bielorrussos eram tipo os japoneses em 1945. Nunca aceitavam a rendição, porque a rendição era maior, porque para eles a rendição era a maior humilhação de todas. Porém, os americanos lançam uma bomba nuclear em Minsk, mas eles ainda não se rendem mesmo perdendo todos os seus soldados. E com isso a Polônia e a Ucrânia ficam totalmente putos, porque eles queriam capturar Minsk de um jeito ou de outro. Os ucranianos, vendo que era a hora perfeita de capturar Moscou, já porque a Rússia tinha usado os soldados reservas, os ucranianos cercam Moscou para deixar o povo sem comida e suprimentos. Além disso, os brasileiros capturam São Petersburgo, o que deixa a Rússia numa situação totalmente crítica. Só que finalmente a Bielorrússia se rende. Então os poloneses ficam muito felizes que eles capturaram Minsk. Mas a alegria não dura para todo momento. Todos os países bálticos e a Suécia declaram guerra à OTAN. Os lituanos começam conquistando Minsk e algumas cidades polonesas. Além disso, os russos que ficaram aqui começam um contra-ataque contra os poloneses, tentando chegar até Varsóvia. Porém, eles acabam desistindo e conquistam Danzig, indo ao território alemão. Porém, os alemães defendem os poloneses com um exército de mais de 100.000. Ainda conseguem capturar essa parte aqui, mas não conseguem se defender 100% dos lituânios. A Suécia invade a Dinamarca, porque a Dinamarca estava com ótimas relações com a OTAN. E como a Dinamarca era meio que um império, vamos dizer assim, porque ela ainda tem colônias, a Groenlândia. A Dinamarca consegue, com a ajuda dos americanos, conseguem parar o ataque sueco e começam a invadir e capturar bases suecas. Até então, esse era o mundo em 2030, com guerras acontecendo a todo momento. Bom, gente, eu vou ter que deixar esse vídeo para uma parte 2, porque o vídeo tá muito longo e ninguém aguenta ver um vídeo hoje em dia de 20 minutos. Então, na parte 2, que eu acho que vai sair ainda hoje, eu vou mostrar para vocês. Então, eu sou o Brunete e até o próximo vídeo.